Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões da disciplina de História da prova do Instituto Rio Branco. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões de História Mundial da prova de 2021. Como já estamos resolvendo já alguns vídeos da prova de 2021, nos vídeos anteriores eu resolvi, nos 3 vídeos anteriores, eu resolvi as questões da prova de História do Brasil. Agora eu vou resolver as questões de História Mundial da prova de 2021. Vamos à resolução. A questão 55 vai trazer o seguinte enunciado para o candidato refletir. Acerca da bipolaridade nas relações internacionais no período posterior à Segunda Guerra Mundial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos analisar o item 1. O chamado longo telegrama de George Kennan, remetido da Embaixada norte-americana em Moscou ao Departamento de Estado em 1946, ajudou a fundamentar a estratégia dos Estados Unidos da América em relação à União Soviética durante a primeira fase da Guerra Fria. Vamos lá, essa alternativa ela está correta, eu vou explicar por quê. Em 1946, o George Kennan ele escreveu um longo telegrama, vindo da embaixada norte-americana em Moscou para o Departamento de Estado, em que ele fazia uma longa e profícua análise sobre a situação política daquele momento, sobre a situação da União Soviética e da forma como os Estados Unidos deveriam lidar com a União Soviética. Lembrando que nós estamos em 1946, na esteira do fim da Segunda Guerra Mundial, início ali da Guerra Fria, em que as rivalidades entre os Estados Unidos e a União Soviética começam a se inserir no cenário mundial. É ali que mais ou menos surge a cortina de ferro na Europa e que o mundo basicamente começa a ser dividido entre áreas de influência norte-americana e área de influência soviética. E a partir disso, toda essa estratégia que os historiadores denominam de primeira fase da Guerra Fria, ele vai até a crise dos mísseis de 1961. Então, todo esse longo telegrama do George Kennan remetido ao Departamento de Estado e, consequentemente, ao presidente Truman, orientou toda essa estratégia norte-americana e também fundamentou atitudes, de certa forma, até extremistas, como o macartismo, do senador McCarthy, em que ele propiciou uma cruzada ou uma caça às bruxas contra comunistas que existiam nos Estados Unidos. Inclusive, muitos artistas foram perseguidos, muitos funcionários públicos perderam seus empregos por suspeita de comunismo e por não serem capitalistas fiéis ou norte-americanos autênticos. Então, de certa forma, esse longo telegrama ele orientou a política dos Estados Unidos em relação à União Soviética na primeira fase da Guerra Fria. Depois instalou-se o chamado telefone vermelho, mas isso daí é uma outra história. Portanto, na questão 55, a alternativa 1 está correta. Vamos agora à alternativa 2. A alternativa 2 vai trazer, deixa eu só baixar mais um pouquinho, vai trazer o seguinte conteúdo. Vamos lá. O Plano Marshall consistiu na doação de recursos financeiros a fundo perdido para a reconstrução da Europa devastada pela guerra. Para gerenciar tais recursos, foi criada a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual estavam excluídos os países que se mantiveram neutros durante o conflito, como Suécia, Turquia, Portugal e Grécia. Essa alternativa ela está errada e tem algumas incongruências. Ou seja, ela traz muitas informações corretas, como o Plano Marshall, ele consistiu, de uma certa forma, no envio de recursos financeiros, mas não foi uma doação em fundo perdido. Então, você não pode dizer, os Estados Unidos deram esse dinheiro a fundo perdido. A reconstrução da Europa, por meio do Plano Marshall, foi uma estratégia dos Estados Unidos para evitar
a influência comunista na região. Lembrando que a Europa, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha foi o termômetro, a divisão da Alemanha foi o termômetro, ocorreu uma clara divisão na Europa entre o leste europeu, de influência soviética, e a Europa ocidental, a Europa do oeste, o oeste europeu, chamado de Europa ocidental, de influência norte-americana. Então, a Europa, devastada pela guerra, ela precisou ser reconstruída. Isso aconteceu também na Primeira Guerra Mundial, essa necessidade de reconstrução da Europa. Não houve um plano Marshall, mas os Estados Unidos bancaram muito da reconstrução da Europa, inclusive a crise de 29 ocorre por conta da superprodução dos Estados Unidos, estavam produzindo, e a Europa do nada parou de importar, porque se reconstruiu, certo? Mas na Segunda Guerra Mundial, num outro contexto, no fim da Segunda Guerra Mundial, num outro cenário político, ocorreu também essa transferência de recursos financeiros, certo? E para gerenciar esses recursos foi criada uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, da qual estavam excluídos, ele diz aqui, ó, países neutros durante a Segunda Guerra Mundial. Esses países, eles não estavam, de certa forma, excluídos. O que acontece é que, por exemplo, Portugal não sofreu combates ali, você pode dizer. Por mais que Portugal tenha se mantido neutro, a Espanha tenha se mantido neutra, a Grécia, de certa forma, tenha se mantido neutra por conta de, sobretudo Portugal e Espanha, por conta das simpatias que esses regimes, no caso o franquismo e o salazarismo, possuíam no tocante ao nazifascismo. Só que houve um momento em que eles buscaram, tanto o franquismo quanto o salazarismo, se descolar ali do nazismo e do fascismo, sobretudo do nazismo. Quando o nazismo ele entra em crise e Nuremberg passa a expor os crimes nazistas, ou o fim que Mussolini teve após a República de Saló. Mussolini foi defenestrado, foi morto em praça pública e seu corpo foi pendurado. Então, com receio de que Salazar e Franco tivesse, basicamente, Salazar e Franco com receio de que tivesse o mesmo fim de Mussolini, de Hitler, sobretudo de Mussolini, que foi morto pelo seu próprio povo, entre aspas, né, eles passam a, de certa forma, a adotar uma postura de neutralidade não tão grande. Mas esses países não foram excluídos. O que acontece é que o Plano Marshall ele tinha como objetivo reconstruir esses países que foram palcos de combates por terra. E Portugal não saiu com o seu território destruído da Segunda Guerra Mundial, certo? Eles não estavam excluídos, mas também não precisaram de toda esse investimento norte-americano. Portanto, essa questão ela está errada. Se você basicamente olhar doação e olhar fundo perdido, você já pode basicamente anular essa questão. E também você não pode achar que a Turquia ficou neutra durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, certo? Portanto, o que importa para nós na resolução é que na questão 55 a alternativa 2 está errada. Vamos a alternativa 3 agora. A alternativa 3 vai dizer o seguinte, ó: o antagonismo estratégico entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria levou a graves e irreconciliáveis divergências entre os dois países no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como foi o caso quando da criação do Estado de Israel e da crise do Canal de Suez. Essa alternativa também está errada, tome muito cuidado, porque até aqui ela está correta. De fato, havia um antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, era óbvio. No Conselho de Segurança da ONU isso ficava bem exposto. Havia graves e irreconciliáveis divergências entre os dois países no Conselho de Segurança da ONU, mas houve dois episódios em que essas divergências não foram tão grandes e também não eram irreconciliáveis. Eu vou citar justamente os dois exemplos citados pela questão. Primeiramente, a Guerra Fria ela se torna um problema para o Estado de Israel mais tarde. Ela se torna um problema quando você tem o Estado de Israel ali
acossando, invadindo territórios que eram árabes, ou seja, ele não se torna ali na própria fundação do Estado de Israel, foi feito na esteira do Holocausto. Então isso daí não foi um problema de Guerra Fria, e a Guerra Fria já não estava tão acirrada nesse momento histórico quando foi a partir da década de 1950, quando você tem a Guerra da Coreia, por exemplo, que foi o grande enfrentamento, não direto, mas indireto, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e que inclusive a Guerra da Coreia até hoje ela permanece algo meio que não resolvido, não tão bem resolvido, porque o país permanece dividido de certa forma. Essa é uma outra questão, acho que até mais complexa, para a gente não se alongar. Mas se o candidato tiver na dúvida, ele pode utilizar o exemplo do Canal de Suez. Ali sim foi um exemplo claro em que a União Soviética e os Estados Unidos passaram a agir conjuntamente no Conselho de Segurança da ONU, o que foi considerado por muitos analistas e políticos na época como uma humilhação que a França e a Inglaterra sofreu. Eu vou explicar por quê. A crise do Canal de Suez ela começa em 1956, quando o então presidente do Egito, general Gamal Abdel Nasser, que alguns dizem que era pró-americano, outros era pró-soviético, na verdade ele era um não aliado. Ele fazia uma política pendular. Quando seus interesses eram mais favoráveis à questão da União Soviética, ele pendia para o lado da União Soviética, e quando seus interesses pendiam mais para o lado dos Estados Unidos, ele ia mais pelo lado dos Estados Unidos. Mas o Egito era um país capitalista, ele não era um país de economia planificada, certo? Tanto é que mais tarde o Gamal Abdel Nasser se torna um dos líderes do movimento dos países não aliados. Mas essa é uma outra discussão. Então, o que acontece? O Nasser ele nacionalizou o Canal de Suez, isso desagradou a França e a Inglaterra, cujas empresas inglesas e francesas dominavam o Canal de Suez. Com a nacionalização do Canal de Suez, Nasser passa a bloquear toda a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, ou seja, todo aquele escoamento de produção de petróleo que vinha do Mar Mediterrâneo, passava ali pelo Canal de Suez, entrava no Mar Vermelho, ia direto para o Oceano Índico, em comunicação com o Oriente, esteve bloqueado. Então isso daí encarecia o transporte, porque se eles tivessem que ter acesso ao Oriente, eles teriam que contornar o continente africano. Basicamente, a rota que Portugal buscou quando se viu quando a rota em torno ao Oriente por terra esteve bloqueada pelos turcos otomanos. Certo? Então, isso daí desagradou os interesses da Inglaterra e da França. O que a Inglaterra e a França fez? Interveio militarmente. Isso daí gerou um grande problema na comunidade internacional. Por quê? O Nasser conseguiu colar na Inglaterra e na França aquele episódio como uma tentativa de neocolonialismo. Lembrando que na década de 1950, a discussão sobre a descolonização estava muito forte. Lembrando que é naquele período histórico que se inicia o processo de descolonização da África e da Ásia, sobretudo o processo de descolonização da África. Então, o general Nasser, ele conseguiu colar a pecha de neocolonialista naquela atitude de França e Inglaterra. E uma parte significativa da opinião pública norte-americana comprou essa tese, pressionando o governo norte-americano a fazer pressão na França e na Inglaterra para deixar de ocupar militarmente o Canal de Suez e pressionar o regime do Gamal Abdel Nasser. Então, o Conselho de Segurança da ONU, com o voto dos Estados Unidos e da União Soviética, exigiram a retirada militar anglo-francesa do Canal de Suez. Isso daí foi entendido pelos franceses e pelos ingleses, sobretudo pelos franceses, como uma grande humilhação, certo? Entretanto, foi uma vitória, de certa forma, uma vitória política para o general Gamal Abdel Nasser, e a partir daí ele saiu politicamente fortalecido. Depois ele cai numa outra conjuntura, num outro contexto. Portanto, na questão 55, a alternativa 3 está errada. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai trazer a seguinte informação para nós.
As conversações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que levaram ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, ganharam especial impulso depois da crise dos mísseis em Cuba, depois que a crise dos mísseis em Cuba foi superada. No entanto, somente em 1968 chegou-se a um termo definitivo de acordo do qual alguns países ainda não são signatários, como a Índia e Israel, por exemplo. Entrada da década de 1970, a tendência do Tratado de Não Proliferação foi reforçada com os acordos de SALT I e SALT II. Essa alternativa ela está correta, de certa forma. Você não pode entender a Guerra Fria como um período histórico de permanente tensão. Houve, de certa forma, um período, sobretudo após a crise dos mísseis de 1961, denominado pelos historiadores de detente, ou seja, de destensionamento. A crise dos mísseis de 1961 quase levou a um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando os Estados Unidos descobriram em Cuba, ali a 150 quilômetros do território norte-americano, uma base, ou seja, mísseis apontados para os Estados Unidos. Então aquilo gerou uma grande crise entre Khrushchev e Kennedy. Eles negociaram a saída, no caso dos mísseis nos mísseis soviéticos de Cuba e de tropas norte-americanas na Turquia, ou seja, eles negociaram uma saída ali e as relações deram uma melhorada. Isso desembancou no Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque entendia-se naquele momento que um envolvimento nuclear ou uma guerra nuclear direta entre União Soviética e Estados Unidos poderia levar o mundo ao colapso e à sua destruição total. E os Estados Unidos e a União Soviética, sobretudo os Estados Unidos, passaram a impor esses tratados de não proliferação a vários países. Alguns deles não aceitaram. Por exemplo, a Índia não aceitou. A Índia é uma potência nuclear. Israel também não aceitou, porque Israel entende-se que suas armas nucleares são necessárias para sobreviver no explosivo território ali onde está localizado Israel, no Oriente Médio. É a única nação judaica em torno de várias nações muçulmanas, certo? Portanto, a questão, o item 4 na questão 55 está correta. Recapitulando, na questão 55, a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está errada e a alternativa 4 está correta. Vamos agora à questão 56 da nossa série de resolução de questões de história mundial. A questão 56 vai trazer o seguinte enunciado. Ela já começa também com um problema. Considerando a realidade da África, na África e na Ásia durante a Guerra Fria, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. O item 1, segundo o gabarito, a questão foi anulada, certo? Ela foi anulada não porque ela está errada, na verdade ela está errada. Mas as provas CESP, elas pregam pelo seguinte enunciado, elas pregam pela seguinte lógica e perspectiva. O candidato ele tem que achar o erro na questão. Se ele achar o erro na questão, a questão está errada, senão a questão está correta. Entretanto, essa questão ela apresenta várias incongruências. Por isso que ela foi anulada. Por exemplo, ela coloca que Aimé Césaire era um haitiano, na verdade o Aimé Césaire era da Martinica, tinha várias ligações com o Haiti. Fala da questão do movimento pan-africanista, que o Haiti, de certa forma, ele teve participação. Isso daí está no livro Haiti, Uma História de Dois Séculos, do professor Everaldo Oliveira de Andrade, um livro muito bom. Só que essa questão ela está incongruente, ela tem várias incongruências, portanto ela foi anulada, nós não vamos analisar essa alternativa, tá bom? Vamos partir agora para a alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: a Conferência de Bandung, Indonésia, em 1955, que fundou oficialmente o movimento dos países não alinhados, teve relativamente pouca importância para a luta anticolonial na África, porque seu objetivo era basicamente promover a descolonização dos países asiáticos. Somente com a cúpula do Cairo, Egito, 1964, as questões africanas ganharam efetiva atenção do movimento não alinhado. Essa alternativa ela está errada, eu já explico por quê. De fato, a Conferência de Bandung, que fundou oficialmente os países
não alinhados, ela existiu. Não tinha a questão econômica, basicamente, como o seu plano de fundo. A luta anticolonial na África se tornou um plano de fundo, ou seja, quando ela fala que não teve relativamente pouca importância na luta anticolonial na África, porque o seu objetivo basicamente era promover a descolonização dos países asiáticos, ela está errada. Por quê? Quando eles fizeram o movimento dos países não aliados, o objetivo oficial desses países não aliados era dizer o seguinte: ó, nós não vamos obedecer cegamente nem os Estados Unidos nem a União Soviética, porque a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética estava causando problema para esses países. Então, para eles, para o movimento dos países não aliados ter uma certa visibilidade no cenário internacional, eles encamparam a luta anticolonial. Aí sim, eles encontraram na luta anticolonial uma forma de serem vistos no cenário mundial. Só que você dizer que a luta anticolonial ela era basicamente promover a descolonização da Ásia e não da África, está incorreto. É óbvio que com a cúpula do Cairo em 1964, as questões africanas ganharam cada vez mais efetiva atenção no movimento dos países não aliados. Então, como que você analisa essa questão? Você falar que na conferência de Bandung somente a questão da Ásia teve importância e a questão da África não teve importância é o que está anulando a questão, é o que está tornando equivocada ou errada a questão. Certo? Portanto, na questão 56, o item 2 está errado. Vamos ao item 3 agora. O item 3 vai dizer o seguinte, deixa eu aumentar só um pouquinho, vai dizer o seguinte, ó. O Partido do Congresso Indiano, fundado ainda no século XIX, foi a principal força motriz da independência da Índia em 1947. Seu programa previa a constituição de uma nação multirreligiosa, o que não foi aceito pela Liga Muçulmana, promotora da cisão paquistanesa. Essa alternativa ela está correta. O Partido do Congresso Africano foi fundado ainda no século XIX, reuniu muitas das forças políticas que pregavam a independência da Índia em relação à Inglaterra. A Índia foi uma colônia da Inglaterra por muitos e muitos e muitos anos, mas no final do século XIX, quando a questão da descolonização ela não estava tão forte, lembrando que a questão da descolonização começa a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na década de 1950, mas na Índia esse processo estava um pouco mais adiantado. Por quê? Porque o Partido do Congresso Indiano começa a questionar a colonização ainda no final do século XIX. E aí se tornou uma força motriz muito importante na independência da Índia em 1947. Entretanto, as divergências no seu interior não foram capazes de manter a unidade nacional da Índia. Por quê? Porque a questão religiosa dividia bastante aquele povo. E de certa que não era um povo só. Nós estamos falando que a Índia tem vários grupos étnicos ali, uma sociedade extremamente complexa. E o seu programa previa, sim, a constituição de uma nação multirreligiosa. De certa forma, ele não foi aceito pela Liga Muçulmana, ele não foi realmente aceito pela Liga Muçulmana, ou seja, qual era o programa do Partido do Congresso? Era uma nação multirreligiosa. Por quê? Porque você tinha ali a influência das religiões que hoje nós conhecemos indianas, religiões indianas, a religião que tem ali, e você tinha também uma parte da população que professava o islamismo, parte muçulmana. E eles não aceitaram se juntar em uma nação só, os interesses eram irreconciliáveis, por isso que nós temos hoje o Paquistão. E tem duas nações ali, fortemente armadas, é uma situação extremamente explosiva ali, em que eles disputam o território da Caxemira, né, que o que nós ficamos sabendo, basicamente, que a imprensa ocidental cobre, é a disputa pela questão da Caxemira. Mas por que eles não se tornaram um povo só, um país só? Por divergências religiosas, certo? Por divergências religiosas, e a Liga Muçulmana não aceitou se juntar num país só, dando origem ao Paquistão de um lado e à Índia do outro.
certo? Portanto, na questão 56, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. A campanha do Grande Salto Adiante foi uma das maiores iniciativas econômicas da República Popular da China, promovendo em poucos anos uma rápida industrialização do país, bem como sua relativa autossuficiência alimentar. Em função desse processo, Mao Tse-tung lançou posteriormente a Revolução Cultural para aprofundar a cultura socialista no país. Essa alternativa ela está errada. Tome muito cuidado com ela, porque a campanha Grande Salto Adiante foi uma das maiores iniciativas econômicas da República Popular da China. De certa forma, foi uma iniciativa econômica, mas não promoveu a rápida industrialização do país. Por quê? O Grande Salto Adiante consistiu em distribuição de terras aos camponeses. O processo de industrialização fortemente da China, ele é da China pós-revolução cultural. É da China do Mao Tse-tung, no final da década de 1970, no final até a década de 1980 e 90. Ou seja, a China, durante o período do Deng Xiaoping, por exemplo, tem um grande salto, mas é um grande salto econômico. Então, a revolução cultural, ela aprofundava a cultura socialista do país. Era uma China muito fechada, muito para dentro, não era uma China muito aberta, mas ela não foi lançada por Mao Tse-tung, foi lançada pelo Mao Zedong. Então você vê, por exemplo, a questão da industrialização está errada, não é do grande salto adiante, e a revolução cultural também não é do período do Mao Tse-tung, mas muito mais do Mao Zedong. Ou seja, a China, até 1979, ela é uma. De 1980 até os dias de hoje, é uma outra China. Quando sobe o Deng Xiaoping ao poder, que foi um grande estadista da China industrializada, você tem uma mudança no país, uma mudança de base econômica, em que aquilo que era do modo de produção socialista, que atravancava ou que travava o processo de industrialização da China, foi retirado. A China promove uma abertura econômica moderada, ou seja, aquilo que a União Soviética não soube fazer no seu processo de queda da União Soviética, a China soube fazer com um modelo próprio de industrialização, de desenvolvimento e também de estrutura política. Porque como que os ocidentais entendiam naquela época o desenvolvimento econômico? Eles entendiam que o desenvolvimento econômico e industrial somente seria possível com reformas políticas. Por quê? Porque o modelo era norte-americano. Entendia-se que para a China se industrializar, tinha-se que adotar modelo econômico de democracia aberta. Entretanto, a China demonstrou que isso era um equívoco. Nós tínhamos ali o modelo do Japão, que adotou, de certa forma, instituições ocidentais políticas, no caso, ou a monarquia parlamentarista, e se desenvolveu economicamente. Mas a China demonstrou ao mundo ocidental que era possível se desenvolver economicamente sem fazer mudanças políticas que fossem incompatíveis com a cultura política chinesa. Ou seja, Deng Xiaoping foi um grande estadista da China moderna, e o que está colocando na questão aqui está equivocado. Portanto, na questão 56, o item 1 ele está anulado, certo? O item 2 está errado, o item 3 está correto e o item 4 está errado. Vamos à questão 57, também conhecida como última questão da nossa série de resolução de questões agora do nosso vídeo de hoje. 7 vai trazer a seguinte informação para nós. O concerto europeu é um termo genérico, concerto europeu é um termo genérico usado para designar a ordem multipolar de relações internacionais estabelecida na Europa depois do Congresso de Viena, 1814-1815, a qual passou por diferentes fases e modificações até colapsar completamente com o advento da Primeira Guerra Mundial. A respeito dessa ordem, julgue-se ou os itens a seguir. Vamos lá. Item 1. O Congresso de Viena foi fundamentado
doutrinariamente em três princípios políticos: o de legitimidade, de equilíbrio e de intervenção. O primeiro se referia à restauração das fronteiras modificadas pelas guerras napoleônicas. O segundo dizia respeito ao direito de as casas reais derrocadas por Napoleão recuperarem os respectivos tronos nacionais. E o terceiro tratava da prerrogativa das potências continentais em intervir unilateralmente em outras nações, desde que essas representassem uma ameaça aos seus territórios. O termo concerto, essa alternativa ela está errada, eu vou explicar por quê. O termo concerto europeu, ele de certa forma, ele é genérico, ele é utilizado para definir o cenário ali do pós-invasão napoleônica, em que as casas reais tentaram restaurar, de certa forma, a ordem absolutista anterior a 1789, eles não conseguiram, de certa forma, e aí surgiu a figura do Congresso de Viena. E o Congresso de Viena ele foi fundamentado, sim, nesses três princípios: legitimidade, equilíbrio e não intervenção. A legitimidade se fundamentava a restauração das fronteiras modificadas pelas guerras napoleônicas, isso é fato. O segundo, que é o de equilíbrio, dizia respeito ao direito das casas reais derrocadas por Napoleão recuperarem seus respectivos tronos nacionais, e o terceiro falava de intervenção. Aqui que está o erro. O erro está aqui. Quando eles instauraram esses três princípios, o da intervenção pregou que essa intervenção ela seria conjunta com as tropas da Santa Aliança, não unilateralmente. Então, o que ficou acordado no Congresso de Viena? Que a intervenção, caso você visse tentativas de invasão de monarquias por liberais ou por pessoas que estivessem interessadas em destruir o sistema absolutista, ou seja, ele seria uma intervenção conjunta por tropas da Santa Aliança, formada por essas três monarquias aqui, certo? Portanto, na questão 57, o item 1 está errado, porque a intervenção não era unilateral, ela era conjunta. Então, aqui que está o erro. Intervir unilateralmente deveria ser substituído por intervir conjuntamente em outras nações. Portanto, na questão 57, a alternativa 1 está errada. Vamos lá. Alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: a Santa Aliança foi uma coligação política e econômica internacional de caráter conservador e federalista, fundamentada pelos governantes das dinastias Hohenzollern, Romanov e Habsburgo, Hohenzollern Alemanha, Romanov Rússia e Habsburgo Áustria, que combateu ao longo do século XIX os ideais liberais com relativo sucesso, como no caso do movimento da independência da Grécia. Essa alternativa também está errada, eu vou explicar por quê. É um pequeno detalhezinho. Por exemplo, a Santa Aliança foi uma coligação política e econômica internacional, mas ela também foi militar. Então não está colocada ali. Ela era de caráter conservador, mas não era feudalista. Certo? Ela era conservador, mas não era feudalista. Por exemplo, você coloca o caráter feudalista, está errado. Ela era formada pelos governantes dessas dinastias aqui, combateram ao longo do século XIX os ideais liberais, mas não com relativo sucesso. Ou seja, a Santa Aliança ela foi esvaziada, por quê? Porque o movimento liberal, o movimento de políticos liberais estava ganhando muita força. E o liberalismo clássico questionava o absolutismo. O liberalismo clássico, se você for ver, surgido ali a partir das ideias, mas não só, do Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, ele passa a entender o absolutismo como um regime incompatível aos regimes liberais. Os liberais eram muito mais simpáticos às monarquias constitucionais. Então eles tinham o modelo inglês de monarquia constitucional, em que o rei reina, mas não governa, como modelo. Para a Santa Aliança, esse modelo que combatia o absolutismo, que dava força aos parlamentos nacionais e que era muito mais aberto à diversidade, não era interessante.
certo? Por isso que a Santa Aliança ela combateu as ideias liberais, mas não com relativo sucesso. Então, aonde que está o erro? No perfil da Santa Aliança, ela não era feudalista, na falta de informação de que a Santa Aliança também era uma coligação militar, e ao dizer que combateu as ideias liberais com relativo sucesso, na verdade ela não combateu e teve revoltas liberais em 1831 na França, e teve também a Primavera dos Povos em 1848, onde estava esse sucesso da Santa Aliança em impedir 1948. Então não houve sucesso, não houve relativo sucesso. Na questão 57, a alternativa 2 está errada. Vamos à alternativa 3. Com os acontecimentos da Primavera dos Povos, o sistema acordado em Viena teve seu primeiro grande choque, representado especialmente por conflitos nacionalistas. Um exemplo disso foi a Primeira Guerra de Independência Italiana, conhecida também como a Guerra Austro-Piemontesa e Guerra Sardo-Austríaca, que colocou em causa o desenho das fronteiras estabelecidas em 1815. Essa alternativa ela está correta, realmente aconteceu a Primavera dos Povos. Com o acontecimento da Primavera dos Povos de 1848, o sistema acordado em Viena, ali conhecido como o Congresso de Viena de 1814 e 1815, colocado no enunciado, teve seu primeiro grande choque, representado especialmente pelos conflitos nacionalistas, e um exemplo daquilo ali, de todo aquele processo, foi a Primeira Guerra Italiana. Lembre-se que, a partir desse momento histórico, a Inglaterra, a Itália, ela se unifica em 1860, e era entendido naquela época a unificação italiana como não interessante aos interesses, como não interessante à Santa Aliança, aos países que formavam a Santa Aliança. Lembrando que um dos países, um dos impérios que formavam a Santa Aliança, era o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, da dinastia Habsburgo, tinha muitos interesses em terras em principados italianos. Ou seja, com a unificação italiana, o Império Austro-Húngaro ele se viu diminuído. Então, a unificação italiana era produto, de certa forma, de um movimento liberal. É difícil entender isso daí, mas na verdade ele era entendido na época. E a independência italiana, também conhecida como Guerra Austro-Piemontesa ou Sardo-Austríaca, colocou em causa o desenho das fronteiras estabelecidas em 1815. Ou seja, um dos objetivos do Congresso de Viena era restaurar as fronteiras dos Estados nacionais modificadas pelas invasões napoleônicas. Com a unificação italiana, essas fronteiras se modificaram, então era uma quebra no desenho das fronteiras estabelecidas em 1815. E a unificação italiana ela aconteceu após um grande conflito, após um grande conflito, ela ocorreu em 1860, o rei de Piemonte, Vittorio Emanuele I, se tornou o rei da Itália, conseguiram, de certa forma, anular o interesse da Igreja Católica, que era pela não unificação italiana, porque os territórios pontifícios se viram ameaçados, o Papa se viu encurralado e preso em Roma. Inclusive, em algum determinado momento, ele excomunga o rei da Itália, depois ele volta às boas, eles negociam, mas acontece ali, você tinha a Santa Aliança, os três impérios da Santa Aliança contrários à unificação italiana, e você tinha a Igreja Católica contrária à unificação italiana, mas a unificação italiana, por outros motivos, ela ocorreu e colocou, sim, em xeque o desenho das fronteiras estabelecidas em 1815, portanto, na questão 57, a alternativa 3 está correta. Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 vai trazer o seguinte enunciado. Apesar do impacto nas relações internacionais causado pela unificação da Alemanha em 1831, Guilherme I e Otto von Bismarck lograram revitalizar o concerto europeu com sua Continental Politik, que objetivava manter a ordem multipolar e o equilíbrio continental. A despeito de tratarem de assuntos extracontinentais, o Congresso de Berlim de 1878,
que tinha como tema os Balcãs, e a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, centrada na partilha da África, enquadram-se nesse esforço, em contraste ao Realpolitik de Guilherme II, e Bernhard von Bullock foi um dos fatores fundamentais da crise terminal do sistema de Viena. Essa alternativa ela está correta. Quando ocorre a unificação italiana em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, em que a Prússia sai vitoriosa em relação à França e toma o território francês de Alsácia-Lorena, o que acontece? Aquele processo de unificação da Alemanha, que havia começado ali por volta de 1815 por meio dos Overin, ou seja, uma unificação das casas dinásticas e da transformação da antiga Prússia em uma Alemanha unificada. Esse processo se conclui em 1871. O Kaiser Guilherme I se torna o rei. Kaiser é rei em francês, em alemão, melhor dizendo, e ele nomeia como seu chanceler Otto von Bismarck, um grande estadista daquele momento histórico. Então, o Otto von Bismarck e o Guilherme I passam a inserir a Alemanha no concerto europeu, ou seja, não basta apenas você formar e unificar a Alemanha. A Alemanha tinha que atuar no período, tinha que atuar na sua continental politik, tinha que atuar diplomaticamente no continente, e ela tinha que manter o equilíbrio multipolar e o equilíbrio continental. E a Alemanha, como ela precisava se industrializar e precisava crescer, e a Alemanha ela entrou na corrida colonialista pela África e pela Ásia tardiamente, ela buscou correr atrás do prejuízo por meios diplomáticos. E aí eles passaram a tratar de assuntos extracontinentais no Congresso de Berlim de 1878 e na Conferência de Berlim, essa mais conhecida porque os historiadores denominaram de partilha da África, em que a África ela foi basicamente retalhada e a França e a Inglaterra ficaram com a maior parte do território africano, basicamente o desenho dos Estados nacionais que nós entendemos hoje. Lembrando que quando se fala na África, aqueles países da África eles foram desenhados pelo colonialista europeu, que juntou diferentes grupos étnicos em um só país e que, após o processo de descolonização da África, passou a ser motivo de guerra civil e de limpeza étnica entre eles. Certo? A limpeza étnica não ocorreu basicamente porque a elite branca e racista, né, o pensamento eurocêntrico racista fala que é porque os africanos não têm capacidade de se auto-organizarem. Mas não é por causa disso. Ocorreu porque na partilha da África, após a Conferência de Berlim, a partir da África, se ficou acordado era que se formasse colônias ali, que posteriormente se tornaram os Estados nacionais, eles juntaram grupos étnicos inimigos num só país. Juntaram esses grupos étnicos que passaram a não entrar em guerra durante o período colonial, porque eles tinham um inimigo maior, se juntaram, que era o colonizador europeu, mas vencido esse colonizador europeu, eles passaram a brigar entre si. Razão pela qual a África entrou em muitas guerras civis. Teve muitas guerras civis, se nós formos ver limpezas étnicas como de Uganda ou como no Congo, passaram a mostrar ao mundo imagens horrorosas. E em contraste ao Realpolitik do Guilherme II, quando o Kaiser Guilherme I fica doente e morre, o seu filho assume o trono, o Otto von Bismarck passa, o Otto von Bismarck era um estadista que tinha muito trânsito e boa relação com o pai, mas não com o filho. O Otto von Bismarck passa a ser afastado do jogo político, e aí o Guilherme II nomeia outra pessoa como chanceler, que era o von Bülow, e esse foi um dos fatores fundamentais da crise terminal do sistema de Viena, ou seja, a mudança da Continental Politik para o Realpolitik, de um rei para o outro, foi fundamental para a crise desse sistema de Berlim. E a crise desse sistema de Berlim, a imposição dessa Realpolitik pelo Guilherme II e pelo Bernhard von Bullock passou a provocar uma corrida armamentista ali no final do século XIX e começo do século XX, que desembocou na Primeira Guerra Mundial. Então, quando você fala na Primeira Guerra Mundial, você tem que entender o que aconteceu no final do século XIX, o acirramento das rivalidades entre as potências europeias
que provocou uma corrida armamentista, certo? Que rivalizou de um lado a Alemanha, a Áustria-Hungria, né, e de outro a Rússia e a Inglaterra e a França, que foi basicamente o que deu início à Primeira Guerra Mundial. Isso daí seria um assunto para outra explicação, fugiria um pouco do nosso objetivo. Portanto, na questão 57, a alternativa 4 está correta. Recapitulando, na questão 57, a alternativa 1 está errada, a alternativa 2 está errada, a alternativa 3 está correta e a alternativa 4 está correta. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.